Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza. Estou aqui mais uma vez para aquele nosso encontro toda semana, toda quinta-feira, fazendo um resumo, uma síntese dos artigos, os 7 artigos mais curtidos diretamente na nossa página oficial, que é o nosso Flash Liberal. Já, sem mais delongas, em 7º lugar, nós tivemos um artigo do nosso querido João César de Mello. Quem são os explorados? É um artigo em que ele discute aquela questão da igualdade de direitos, aquele slogan que é muito desfraudado pelos socialistas, igualdade de direitos. Na realidade, igualdade perante a lei é um conceito bastante central no próprio liberalismo, né? Mas os socialistas se apropriam mesmo das melhores coisas e fazem profundas distorções. Então, o João César de Mello critica aquela visão muito típica de muitos socialistas, segundo a qual a posição que o indivíduo ocupa dentro da cadeia produtiva, a aparência dentro dessa posição que ele expressa para as pessoas, isso determina o seu caráter, o seu valor. E aí, inversamente ao que alguns, por um outro lado, também preconceituosos poderiam pensar, a classe mais rica, no dizer marxista, os produtores, os donos dos meios de produção, os burgueses, né, seriam os que teriam o pior caráter. Seria impossível dialogar, seria impossível conciliar-se com eles, apaziguar diferenças, dialogar. Quando na realidade o que o João César de Mello conclui é que o socialismo explora, ele sim explora e oprime todos aqueles que são esforçados e que são talentosos, obrigados então a praticamente se tornarem escravos do Estado, da opressão que o Estado agigantado, com seu excesso de impostos, de taxações, exerce sobre a atividade produtiva. Em 6º lugar, também nessa mesma linha, desse agigantamento do Estado indo para cima do cidadão, para cima do trabalho, para cima daquele que tem a iniciativa, que tem o empreendimento, mãos ao alto, cidadão. É um artigo do Guilherme Moretson, se eu estou errando no nome, me perdoe, que é o arquiteto, urbanista e diretor de comunicação do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. É uma parceria interessante aí do nosso Instituto Liberal, que traz mais um quadro dos excessos que o Estado impõe sobre a população, chegando a fazer do imposto tamanha envergadura que ele assume, sobretudo no Brasil. Nosso Estado, como Jefferson Viana tinha descrito num artigo da semana passada, nosso Estado paquidérmico, né, acaba por fazer do imposto um verdadeiro roubo em cima da produção do trabalhador. Em 5º lugar, Catarina Rocha Monte nos traz Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, ou Manual do Revolucionário e Conversa de Mesa de Bar. É o primeiro de 3 artigos ali numa sequência dentro do nosso top 7 de hoje, que aborda a situação da educação no Brasil. É uma situação que todos nós reconhecemos, é bastante dramática. E ela mostra que a educação no Brasil, dentro dos currículos escolares, os currículos do MEC, ela não é apenas deficitária, não é apenas ruim, não é apenas fraca, comparada com os índices legítimos internacionais, como ela é perversa porque ideologicamente orientada. E ela discute que as disciplinas de sociologia e filosofia estabelecidas como disciplinas de ensino obrigatório acabam, infelizmente, no Brasil, apesar do seu valor que elas têm, que é um valor real, acabam sendo instrumentalizadas como meros veículos de propaganda ideológica das correntes de esquerda e geralmente de extrema esquerda. Em 4º lugar, também nessa linha, volta a aparecer o nosso querido amigo Luan Sperandio com o seu artigo O Aparelhamento do Movimento Estudantil. O que faremos? É um artigo que mostra uma realidade que quem convive com o meio universitário conhece bem, que dentro dessas mesas redondas, esses debates armados nas universidades, sobretudo por diretórios acadêmicos, praticamente não há debate de fato. Há apenas um circunlóquio de esquerdistas conversando, debatendo, que é um debate que não é debate, na verdade, é apenas troca de elogios e de concordâncias de parte a parte, difundindo apenas uma visão, uma maneira de entender a sociedade, que é aquela que é antiliberal, que é contra as liberdades individuais e contra a retração necessária da máquina burocrática. Então, o Luan Sperandio faz mais um artigo denunciando esse estado de coisas e, ao mesmo tempo, trazendo
as boas novas de que existem oposições apartidárias entre os movimentos estudantis que já começam a ganhar força em alguns lugares, como na UNB e na PUC-Rio. Isso é muito bom, mostra de que a ideia liberal, a ideia da liberdade já está ocupando espaços em que até pouco tempo atrás ela era extremamente escassa, continua sendo muito diminuta, mas cada vez será menos, assim esperamos. O Instituto Liberal tem a missão de fazer parte disso. E em terceiro lugar, também abordando a questão do ensino, crise das universidades. Critiquem a causa, não o efeito, do Jefferson Viana. Que é um artigo do Jefferson que ele traz esse quadro atual da crise nas universidades, a crise financeira, a crise do pagamento de salários terceirizados, crise da verba, não tem dinheiro para nada, greves pipocando no país, nas universidades federais do país. Então ele mostra que muitos dos professores que hoje fazem, e alunos que hoje fazem campanhas de conscientização em cima da greve, são hipócritas no fundo, porque apoiaram este governo, fizeram campanha massiva por este governo que foi eleito de novo aqui no nosso país, o governo da Dilma Rousseff, o governo do PT. É um governo que, pelas suas políticas econômicas irresponsáveis, fez da pátria educadora apenas um falso slogan. Então, a denúncia contra essa hipocrisia é o mote do artigo do Jefferson Viana. Em segundo lugar, Mitra Varuna, o mito do rei e do juiz, do Flávio Morgenstern. É mais um artigo do Flávio que ele faz um diálogo simbólico com a antiguidade. Ele traz duas figuras mitológicas indianas, o Mitra e o Varuna, para representar arquetipicamente duas formas de entender a política, de entender a sociedade. Uma que seria baseada nos contratos, seria baseada na ordem, repercute na realidade do pensamento liberal, nessa questão de uma sociedade estabelecida em cima de contratos, em cima de negociações. E a outra, que é uma visão mais do empoderamento da conquista, da violência, do poder conquistado, da tomada da força, que inspira a índole revolucionária, a índole das rupturas bruscas. Ele faz uma associação entre esses arquétipos e a esquerda, a direita, o liberalismo, o socialismo, o conservadorismo, enfim, todas essas correntes políticas do nosso tempo, tentando inserir isso dentro do debate atual e suscitando, convidando a que nós recuperemos o poder simbólico dessas matrizes. É isso que o artigo, basicamente, é uma longa dissertação que ele desenvolve esse tema. E em primeiro lugar, novamente João César de Mello, com o artigo Jandira Fegali e o nojo de pobre. A nossa querida deputada comunista, Jandira Fegali, com o seu discurso em defesa das classes desfavorecidas, dos pobres, dos oprimidos, voou de classe executiva e não tem nenhuma vergonha de viver com base em grandes luxos, com bastante abastança financeira, em bairro nobre, como eles gostariam de dizer, o que não é problema nenhum se não fosse da parte dela hipocrisia, porque faz jus perfeitamente isso que o João César de Mello mostra, aquilo que o Rodrigo Constantino chama de esquerda caviar, aquele que ataca o capitalismo, mas se serve o tempo inteiro das benesses que só ele pode oferecer. Então essa é a mensagem do nosso Flash Liberal de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem, se vocês estiverem assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo vocês têm a relação dos links dos artigos para serem consultados diretamente. Se estiverem assistindo no Facebook, aqui em cima no texto, vocês vão encontrar a mesma relação. Essa é mais uma maneira que nós temos de oferecer a você um contato mais dinâmico e constante com as ideias da ordem liberal para entender a realidade que nos cerca, porque você é a parte mais importante da sociedade. Até semana que vem.